Boa noite. Eu vim falar um pouco sobre o período fetal, desde a nona semana até o nascimento. Nós somos do grupo de histologia e embriologia, na qual os discentes são Ellen Cristina Lima Costa, Jaime Ribeiro, Maria Luísa Lopes Bezerra, e o nosso docente é o professor Tiago Pereira Chaves, que ele é o professor de histologia e embriologia do nosso curso de nutrição. Bom, falando sobre o período fetal, né? O período fetal é justamente o período do qual o embrião ele deixa de ser embrião para se tornar feto, que começa desde a sua nona semana até o processo de parto da mãe, que é a parturição, que vai ser falado mais na frente. O bebê, ele tem esse processo de nona semana até o desenvolvimento, né? Até o parto, que é justamente para isso, para ter o desenvolvimento desse bebê, o desenvolvimento da maturação dos tecidos. Por conta que esse bebê, ele precisa ter esse processo de maturação desses tecidos para que ele comece a sua formação e os tecidos, eles se formem de acordo com os demais. A gente sabe que tem a cabeça, né? O processo do período fetal, a cabeça, ela cresce, vai crescendo cada vez mais. Só que tem um certo determinado tempo, um mês, que a cabeça ela para de crescer para poder ela entrar em equilíbrio com os demais tecidos que estão se maturando. E é justamente esse é o período fetal. É justamente esse período que o desenvolvimento é primariamente voltado para o crescimento corporal rápido e para a diferenciação dos tecidos, órgãos e sistemas. Mais na frente, a minha colega ela vai explicar justamente isso, né? Passado cada semana, o que vai ocorrendo durante as semanas, quais os tecidos eles vão ser desenvolvidos, quais os órgãos que vão ser desenvolvidos de acordo com a semana. E aí, esse período fetal é justamente esse desenvolvimento. É necessário que durante o período fetal também, que vai ser falado, seja feito um acompanhamento pré-natal para fazer as medições corretas, se o bebê está funcionando normalmente, se o bebê está crescendo corretamente, se ele está desenvolvendo esses tecidos que são para ele desenvolver durante esse período fetal. E aí, o período fetal ele é muito importante, porque ele dá para detectar várias patologias que possam estar ocorrendo com o bebê, de acordo com a ultrassonografia, de acordo com os exames laboratoriais que vão ser realizados. Por isso que é muito importante a gestante ela ter esse acompanhamento durante esse período para ver se está tudo ok com o bebê. O período fetal ele é muito importante por conta que ele faz com que haja realmente essa maturação dos tecidos, ou seja, que os tecidos eles amadureçam em relação aos demais órgãos que foram desenvolvidos durante as primeiras semanas do bebê. A estimativa da idade fetal ela ocorre por conta das medidas ultrassonográficas, como eu falei, do comprimento da cabeça e das nádegas do bebê, do feto, porque elas podem ser usadas para determinar o seu tamanho e a idade provável que aquele bebê ele tem e a provável data que aquele bebê ele possa vir a nascer. Lembrando que também, hoje em dia, né, é utilizado muito aplicativos que comparam o tamanho do feto com algum alimento. Por exemplo, faz com que a mãe coloque lá o seu último dia que foi fertilizado, se ela souber, para ter uma base de qual mês que o bebê está, de qual tamanho que o bebê está. Mas hoje é indicado aplicativos para aquelas mães que têm, né, que têm meios sociais para poder ver o tamanho que o bebê está. Eu sempre comparo o bebê com algum alimento, com o tamanho de algum alimento, por exemplo. Oi, mãe, hoje o seu bebê ele completa tais semanas, ele está do tamanho de um abacate. Oi, mãe, hoje o seu bebê está com 20 semanas, ele está do tamanho de um melãozinho pequeno. Então, vai fazendo esses acompanhamentos mensais e vai mostrando através desses aplicativos os centímetros que esse bebê possa ter. Em embriologia, a idade gestacional, baseada no UPMN, é a superflua, porque a gestação é o momento da fecundação, né? A gente fecunda lá o óvulo e ali começa o período de gestação da mãe, desde as primeiras semanas até o período do parto. Ela não se inicia no óvulo, seja fecundado, não. Ela ocorre por volta da metade do ciclo menstrual, que a mãe deveria menstruar, só que ela não vai menstruar justamente por isso, porque o óvulo foi fecundado. Então, ali começa a estimativa das semanas do bebê. A viabilidade dos fetos ela é algo que ela é muito importante, justamente porque ela é definida com a capacidade de sobrevivência dos fetos no ambiente extrauterino. A maior parte dos fetos que pesa menos de 500 gramas, eles não sobrevivem e são chamados de fetos que são prematuros. Justamente por isso, né? Porque eles não têm uma capacidade muito grande, não têm um peso muito grande e os órgãos ainda não estão
muito desenvolvidos. Então, esse feto ele é desenvolvido como não viável, por ser um feto prematuro. A maior parte dos fetos, que pesam entre 750 gramas e 1.500 gramas, eles geralmente sobrevivem, por ser fetos que eles já têm umas gramas a mais e já conseguem aguentar o suporte que o corpo está precisando. E aí, por conta dos aparelhos que a gente tem hoje, a ciência está muito avançada em algumas cidades, em alguns ambientes. E aí fazem com que esses bebês eles desenvolvam menos pesando muito baixo. A gente diz que bebês com 20 semanas têm uma viabilidade muito, muito, muito difícil de sobreviver. Mas nos Estados Unidos foram feitos estudos e aí eles conseguiram dois fetos com 20 semanas que conseguiram sobreviver mesmo nascendo pouco peso e abaixo do peso, abaixo da normalidade. Mas por conta que a ciência era muito desenvolvida lá, né? E aí ela tem muitos aparelhos tecnológicos que são muito bons e que fizeram com que esse bebê se tornasse viável. Mas 30 semanas, 28 a 30 semanas é o período que a gente tem aqui no Brasil, que os bebês prematuros eles conseguem ter essa viabilidade, eles conseguem sobreviver, porque conseguem adquirir um peso justamente com fatores nutricionais, né? O nutricionista vai lá e ele começa a nutrir o bebê através de vias orais, é, através de nasais também, com sondas gástricas líquidas para ajudar no processo de restauração daquele bebê, para que aquele bebê ele possa absorver os nutrientes, porque ele não tem a formação. Então, através desses processos de sondas, de vitaminas líquidas, de nutrientes que são transformados em soro, para poder aquele bebê ele ter essa viabilidade. As medidas e as características do feto ocorrem por conta do diâmetro biparimental e o diâmetro da cabeça entre duas eminências parietais. Esse diâmetro é onde o bebê ele vai ser, através da ultrassom, vai ser medido e vai ver se a cabeça do bebê ela está igual às demais partes do corpo. Essas medidas e características, elas iniciam a partir do sexto ao sétimo mês, finalzinho do quinto, quando a cabeça ela já está diminuindo e os demais sistemas do corpo do bebê, eles estão retornando ao normal. E aí também tem a circunferência abdominal, porque tem que ver se o bebê está tendo uma circunferência correta e se ele está conseguindo ter um abdômen correto e desenvolvido para absorver os nutrientes através da placenta. O comprimento femoral e o comprimento do pé. O comprimento do fêmur do bebê, que é muito importante. E o comprimento do pé, que tem que ter equilíbrio de acordo com o corpo. O pé não pode ser maior do que a cabeça, porque isso gera uma microcefalia, uma hidrocefalia, microcefalia, que foi algo que foi muito comum nos bebês que as mães pegaram chikungunya durante a gravidez, porque elas dão a má formação do bebê. E aí o feto, ele teria essa má formação durante o período fetal, onde a cabeça ela não diminuía, ela crescia de acordo com os demais tecidos e de acordo com os demais órgãos do corpo. Por isso que é necessário fazer um pré-natal, ter um acompanhamento diário para ver, né, essa questão do bebê. Durante o período fetal é bom por conta que é capaz de você ver quais patologias que o bebê pode oferecer, quais patologias que o bebê ele pode gerar. E aí, de acordo com que se for uma patologia muito séria que não dê para desenvolver o bebê, a gravidez ela é interrompida, né? Até que isso venha ocasionar problemas mais sérios para a mãe e para poder não ocasionar esses problemas, eles pedem o impedimento dessa gravidez, fazendo com que o feto ele seja interrompido e a mãe sofra um aborto. E esse aborto, ele é um aborto que ele é legalizado simplesmente por isso, por conta que são patologias que ocorrem durante o período fetal. A mãe não está tentando impedir a gravidez, ninguém está tentando impedir a gravidez. É justamente por conta dessas patologias que vai fazer com que o feto não sobreviva e vai fazer com que ofereça certos problemas para a mãe. É importante também ter esse cuidado, né? De fazer essa adequação de exames totalmente corretos, de ver, tá fazendo ali acompanhamento diário do bebê para ver se está ocorrendo algum problema. Então, o período fetal ele é muito importante. Agora eu vou dar continuidade falando sobre os principais eventos do período fetal. Então, vamos começar pela nona a 12ª semana, que aqui já vai ser o marca-passo inicial do feto, onde a sua cabeça ela vai constituir quase a metade do seu corpo. E apesar do crescimento da cabeça reduzir consideravelmente sua velocidade, a cabeça ainda ela é desproporcional, sendo muito grande em comparação com o restante do corpo do feto. A face do feto ela já é bem mais larga, também tendo olhos separados, as orelhas com implantação baixa, as pálpebras estão bem mais fundidas, pernas e coxas são pequenas e os órgãos genitais nesse período eles já podem ser diferenciados.
Da 13ª à 16ª semana, aqui vai ter um crescimento bem mais rápido desse feto, onde a sua cabeça ela vai ser bem pequena em relação ao seu corpo. Os membros inferiores, eles começam a se alongar, tendo também movimentos bem mais coordenados. Em questão da sua ossificação do esqueleto, o feto ele vai começar a ter movimentos mais lentos dos olhos, também vai ter a determinação do seu tipo de cabelo. Nas meninas, os ovários ele já pode ser diferenciado e o feto, nesse período, ele já tem uma aparência bem, assim, quase humana. Da 17ª à 20ª semana, aqui já vai acontecer o quê? Que a velocidade do crescimento ela vai começar a diminuir. Os membros inferiores eles vão começar a atingir suas proporções. A mãe ela já pode começar também a sentir os pontapés, que é quando o bebê está ali chutando na barriga. Também tem a presença do vernix, os cabelos e olhos e sobrancelhas, quer dizer, eles já são bem mais visíveis nesse período. Também tem a sua formação de gordura parda e com 18 semanas já houve a formação do útero e inicia-se a canalização da vagina. Com 20 semanas, os testículos eles começam a descer mais ainda e estão na parede abdominal posterior, assim como os ovários dos fetos femininos. Da 21ª à 25ª semana, aqui já tem um ganho de peso substancial, que embora o feto ele ainda magro, ele já vai estar bem proporcional ao seu peso. A pele desse feto ela é bem enrugada, variando em tons de rosa ao vermelho. Com 24 semanas, os pneumócitos tipo 2 das paredes intraalveolares do pulmão, eles secretam sulficatante. As unhas elas já estão no período final. E o feto ele tem poucas chances de sobreviver mediante um tratamento intensivo. Da 27ª à 20ª semana, os pulmões eles já são bem mais capazes de respirar, assim, podendo ser que o feto ele sobreviva mesmo se nascer prematuro, com os tratamentos intensivos. O seu sistema nervoso ele vai ser bem mais amadurecido, capaz de controlar a temperatura corporal e os movimentos respiratórios. Os seus olhos eles já podem começar a reabrir a partir de 26 semanas. O seu cabelo ele já vai estar bem mais desenvolvido. As suas unhas nesse período ela já vai ser bem mais visível. E as suas rugas elas vão começar a desaparecer. A 30ª, 34ª semana, aqui o feto ele já vai ter um reflexo pupilar luz. Ele vai ter uma pele rosada e lisa. Os membros inferiores e inferiores eles já exibem um aspecto ronchonchudo. E a sua gordura branca ela já vai ser cerca de 8%. Da 35ª à 38ª semana, com 35 semanas, os fetos eles já podem se segurar com firmeza e demonstrar uma orientação espontânea sobre a luz. O seu sistema nervoso ele já é bem mais suficiente maduro para algumas funções. Com 36 semanas, a circunferência da cabeça e o abdômen eles já são mais igualados, já são mais iguais. Os meninos, eles já tendem a pesar bem mais que as meninas nesse período, porque os meninos, eles crescem mais depressa. E no final da gestação, a pele é geralmente branca ou um rosa azulado. Da 35ª à 38ª semana, os testículos, eles já estão no escroto em bebês a termo, onde eles costumam descer em 28 a 32 semanas, e a cabeça constitui a maior parte do seu corpo. A época do nascimento já compreende-se a 266 dias ou 38 semanas, que após essa fertilização do embrião no útero. Os distúrbios de crescimento, risco de restrição ao crescimento intrauterino. Então, os fetos eles já necessitam de substratos, que são os nutrientes, que esses nutrientes são a glicose, membrana placentária e aminoácidos, que ele vai precisar disso o seu crescimento e a sua produção de energia. Os gases e nutrientes, eles passam bem mais livremente para o feto a partir da mãe, através da membrana placentária, onde a glicose ela vai constituir uma fonte primária de energia para o metabolismo e crescimento fetal. Os aminoácidos, eles também são bem necessários nessa época. Por isso que aqui diz que acredita-se que a insulina, os fatores de crescimento semelhantes à insulina, o hormônio do crescimento e alguns pequenos polipeptídeos, eles estimulam esse crescimento fetal, porque é isso que os bebês vão precisar.
O retardo de crescimento intrauterino, que é o RCIU. É uma complicação importante na gravidez, que ela pode estar associada a riscos significantes de morbidade e mortalidade nos pré-natais. A questão dos fatores etiológicos. Então, pode ocorrer através de fatores maternos, que é a baixa condição socioeconômica e cultural, baixo estado nutricional, atividade física e doença vascular. A questão dos fatores placentários, que os fatores fetais são as malformações congênitas, aneuplasias cromossômicas, genética e a gestação múltipla. O seu pré-natal representa um papel fundamental na prevenção ou na detecção precoce de patologias, tanto maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento bem mais saudável do bebê e reduzindo o risco das gestantes. Olá, meu nome é Jaine e eu vou falar um pouquinho agora sobre os procedimentos para a avaliação do estado fetal, certo? Vou começar falando um pouquinho sobre a perinatologia. O que seria essa perinatologia, certo? É um ramo da medicina na qual vai se preocupar com o bem-estar geral do feto e do neonato. Geralmente, vai cobrir aí aproximadamente 26 semanas após a fecundação até 4 semanas após o parto. Essa é uma especialidade médica na qual vai ser uma integração entre obstetras, e pediatras. Falando um pouquinho agora a respeito da ultrassonografia, que é um tipo de procedimento bastante comum, é uma modalidade primária de imagens na avaliação de fetos. É um procedimento bastante comum, como eu já falei, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, numa ultrassonografia. É um procedimento de baixo custo, com qualidade de imagens e ausências de efeitos adversos, Os tamanhos placentários e fetais, partos múltiplos, bem como anomalias do formato placentário e apresentações anormais, elas podem ser identificadas ainda na vida intrauterina através da ultrassonografia. Os rápidos avanços dessa ultrassonografia tornaram essa técnica a principal ferramenta para o diagnóstico de anomalias ainda no pré-natal. Já falando um pouquinho agora a respeito da amniocentese diagnóstica, certo? É um procedimento pré-natal invasivo comum, certo? Onde vai ocorrer a detecção de distúrbios genéticos, geralmente realizada entre 15 a 18 semanas de gestação. Além disso, é um procedimento sem riscos, desde que seja realizado por um médico experiente e com o auxílio da ultrassonografia em tempo real. Para que serve essa ultrassonografia em tempo real? Vai servir para o delineamento da posição do feto e da placenta. As indicações comuns para a realização dessa amniocentese são idade materna avançada, igual ou acima de 38 anos, o nascimento prévio de uma criança com a trissomia 21, que é a síndrome de Down, anomalias cromossômicas em um dos genitores, mulheres que são portadoras de distúrbios recessivos ligados ao X. Um exemplo é a hemofilia. Além disso, histórias de defeitos no tubo neural da família, e portadores erros inatos do metabolismo. Falando um pouquinho agora a respeito do ensaio para alfa-fetoproteína, o que seria essa alfa-fetoproteína? Vai ser uma glicoproteína que ela é sintetizada pelo fígado, pela vesícula umbilical e pelo intestino do feto, As concentrações da AFP, elas estão elevadas no líquido amniótico que vai circundar os fetos com graves defeitos no sistema nervoso central, e da parede abdominal ventral. As concentrações de AFP no soro materno,
é mais baixa do que o normal, quando o feto ele vai apresentar síndrome de Down, né, que é a trissomia do cromossomo 21, síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, ou defeitos cromossômicos, né? O exame de alfa-fetoproteína, ele é bastante utilizado para verificar suspeitas de malformações fetais. Já falando um pouquinho agora acerca, né, dos estudos espectrofotométricos, né? São métodos na qual eles podem ser utilizados para avaliação do grau, né, de eristoblastose fetal, né, que é também denominada, certo, como uma doença hemolítica do neonato, né, uma doença na qual ela vai resultar da destruição das hemácias fetais, né, por os anticorpos maternos. Já falando um pouquinho acerca de amostras, né, de vilosidade coriônica, a gente vê que as biópsias de tecido trofoblástico, certo, elas podem ser obtidas, né, através da inserção de uma agulha orientada através de uma ultrassom, né, através da parede abdominal e uterina da mãe, para o interior da cavidade uterina, né, que é um procedimento chamado como inserção transabdominal. E para que isso serve, né? Vai ter o intuito de avaliar as condições de um feto em risco, o cariótipo fetal, né, que são as características cromossômicas, e também pode, né, ser obtido através de coletas de vilosidade coriônica, né, e também um diagnóstico que pode ser estabelecido, é um diagnóstico na qual ele pode ser estabelecido semanas antes do que seria possível, né, através da amniocentese. Como eu já falei, né, para a avaliação da condição de um feto em risco, né, o cariótipo fetal, né, que são as características cromossômicas, elas podem ser obtidas desse modo com o emprego da CVC. O que seria CVC, né? Coleta de vilosidade coriônica. É um diagnóstico, como eu já falei, que ele pode ser obtido semanas antes, né, do que é possível através da amniocentese. A respeito agora, né, das culturas celulares e análise cromossômicas, a gente vê que o sexo fetal e as aberrações cromossômicas, elas podem ser determinadas através do estudo de cromossomos em células fetais que são cultivadas e obtidas, né, durante a amniocentese, né? O conhecimento do sexo também pode ser útil no diagnóstico da presença de graves doenças hereditárias, né, que vão estar ligadas ao sexo, como a hemofilia, né, a distrofia muscular também é um exemplo. Além disso, os erros inatos no metabolismo dos fetos também podem ser detectados através do estudo, né, de culturas celulares. As deficiências enzimáticas podem ser determinadas pela incubação de células que são recuperadas, né, do líquido amniótico, né? Então, da detecção da deficiência de enzimas específicas nessas células. Já o diagnóstico pré-natal não invasivo, né? Para que serve, né, esse diagnóstico? É um exame bem simples, na qual vai avaliar o risco de doenças cromossômicas. Além disso, né, detecta o sexo do bebê. É um exame na qual ele é capaz de detectar 99% dos casos de síndrome de Down, né? Além disso, ele possui uma taxa de diagnósticos falsos negativos, né, muito baixa. A triagem não invasiva para a trissomia 21, ela vai se basear no isolamento de células fetais no sangue materno e na detecção, né, de DNA e RNA livres das células. Falando um pouco a respeito da transfusão fetal, né,
Os fetos com doença hemolítica do recém-nascido, né, eles podem ser tratados através dessas transfusões intrauterinas de sangue, né, onde o sangue ele vai ser injetado através de uma agulha. Essa agulha ela é inserida na cavidade peritoneal fetal. Né? Atualmente, o que a gente vê? Que a necessidade de transfusões fetais ela foi bastante reduzida. Isso é devido ao tratamento das mães RH negativas, né? E dos fetos RH positivos com imunoglobulina anti-RH, que em muitos casos vai prevenir o desenvolvimento dessa doença. Já na fetoscopia, né, vai ser introduzido um fetoscópio através das paredes abdominais e uterinas da mãe até a cavidade amniótica, né? A fetoscopia, ela geralmente é realizada entre 17 a 20 semanas de gestação, certo? Mas com abordagens novas, né, que seriam como, por exemplo, a fetoscopia transabdominal, né, que é realizada com agulha fina, na qual vai ser possível detectar determinados defeitos embrionários ou fetais ainda, né, no primeiro trimestre da gestação. Já na coleta percutânea de amostras de sangue do cordão umbilical, né, vão ser coletadas amostras de sangue no cordão umbilical, na qual, né, pode ser obtida diretamente a partir da veia ou, né, cordocentese, né, que se chama. E para que serve isso? Né? Vai servir para o diagnóstico, né, de várias condições anormais no feto, né, incluindo o exemplo de aneuploidia, né, e restrição do crescimento fetal e anemia também. Bom, já as imagens de ressonância magnética, né, o que a gente tem? Elas podem ser utilizadas para quê? Né? Para o planejamento do tratamento fetal, para proporcionar, né, mais informações relativas a um defeito que tenha sido detectado nas imagens de ultrassonografia. Aqui na imagem a gente vê, né, uma imagem de uma ressonância magnética de um feto. Quase finalizando, né, aqui, a gente também tem o monitoramento fetal, né? O que seria esse monitoramento fetal? O que ocorre, né? Vai ocorrer o monitoramento constante, né, da frequência cardíaca do feto, né? E isso geralmente é realizado, né, naquelas gestações de alto risco, né? É um procedimento bastante rotineiro, né, e que vai proporcionar informações relativas à oxigenação do feto, né? É um método que não é invasivo, né? Por que não é invasivo, né? Porque vão ser colocados apenas transdutores, né, sobre o abdômen materno. E só para fechar aqui, né, o raciocínio acerca do conteúdo, né, um pequeno resumo. O que a gente vê? Que o período fetal ele vai se iniciar 8 semanas após a fecundação e vai terminar no parto. Além disso, no início da 20ª semana, né, o lanugo, né, o que seria esse lanugo? Né? São os pelos finos e aveludados, e o cabelo, né, vai surgir. Né? A pele ela vai começar a ser coberta pelo chamado verniz gaseoso. O que seria esse verniz gaseoso? Né? É uma substância gordurosa que vai ser semelhante ao queijo, né? Até a 30ª semana, o feto ele já vai ter um aspecto avermelhado e enrugado, né? E isso devido à fina espessura da sua pele. O feto ele é menos vulnerável aos efeitos teratogênicos, né, de fármacos, vírus e radiação. O médico ele pode determinar se um feto ele apresenta ou não uma doença, né, em particular,
ao nascer pelo emprego, né, de técnicas diagnósticas, certo? E, em determinados casos, tratamentos podem ser dados aos fetos, né? Como, por exemplo, fármacos, né? Para corrigir arritmias cardíacas ou distúrbios tireoidianos, por exemplo. Aqui estão as referências na qual foi utilizada, né, para a montagem do seminário. E obrigado pela atenção. Espero que o conteúdo tenha ficado de forma clara, né? E só tenho a agradecer.